Fala aí, galera, beleza? Então, galera, sou o Cássio, crio conteúdo sobre Salesforce e esse vídeo faz parte de uma série sobre OOP para iniciantes, beleza? Então, se você quiser pegar do início, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Então, bora lá, galera. Bom, na última aula a gente aprendeu sobre classes, né? Como que a gente cria classes. A gente também aprendeu como funciona o construtor de uma classe, que é muito importante. A gente viu que classes customizadas e classes padrões, né, igual o account, tem similaridades. No fim, são a mesma coisa, beleza? E hoje, então, galera, a gente vai aprender sobre métodos. O que são métodos? Bom, galera, os métodos é basicamente aonde vive, né, a maior parte do seu código, né? Aquele código que vai processar os registros, que vai fazer aqueles cálculos complexos lá de regra de negócio, né? Que o pessoal do negócio pediu e tal. Então a gente vai colocar todo esse código dentro de métodos, beleza? E a gente vai aprender aqui agora como criar os métodos, como que a gente chama esses métodos. Então, galera, a gente não pode simplesmente só jogar o nosso código, né, aqui dentro da nossa classe, né? Digamos, nesse espaço aqui, né? Se a gente quiser, por exemplo, botar um system debug aqui, bem simplesão aqui, ó, hello world, né? A gente vai ver, ó, se tentar salvar e dar deploy, ó, já deu pau, né? Ele dá... O erro não... Ele não... Engraçado. O erro, ele não vai falar, ó, esse código aí tem que estar dentro de um método. Não, ele vai dar um erro esquisito. Mas aí, né, olhando para o código, a gente entende que a gente não pode colocar linhas de código solto assim na classe, tá? Isso aqui só funciona, né, esses carinhas aqui em cima, porque são variáveis, tá? Variáveis a gente pode colocar no nível da classe mesmo, tá? Agora, para realmente, né, escrever linhas de código que fazem algum processamento, a gente precisa armazenar isso dentro de um método para ele funcionar, beleza? Então, ó, na verdade é bem simples, tá? De criar um método. Então, ó, deixa eu ver a minha trigger aqui, o que ela tá fazendo. Ah, tá. Ela tá chamando essa controller, beleza. E aí aqui, ó, ela, né, ela acha que tem um método aqui nessa classe chamada de execute. No momento não tem. Então vamos criar esse método para a nossa trigger funcionar, beleza? Então, ó, vamos escrever esse método aqui, ó. Então primeiro eu vou escrever ele e depois eu vou explicar mais em detalhes, beleza? Então, public void execute, abre chaves, e aí aqui dentro eu vou colocar essa linha aqui, né, que a gente colocou fora do método. Vou colocar ele dentro do método para ele funcionar, beleza? Aí, ó, tem um truque. Eu poderia simplesmente selecionar isso aqui, né, um Ctrl X para recortar e aí um Ctrl V para colar ali dentro, mas eu posso fazer de outra forma, ó. Eu posso, e aí é bom vocês pegarem esses atalhos que vão te dar mais produtividade na hora de escrever código, tá, galera? Então, ó, se você selecionar aqui, ó, não precisa nem selecionar, tá? É só clicar em qualquer lugar nessa linha aqui, segurar a tecla Alt, ALT, e aí, só segurar o Alt, e aí com a tecla para cima ou para baixo, ó, a gente consegue mover essa linha. Então, ó, eu vou mover ele para dentro do meu método. Ele já entende que tem que fazer a indentação aqui, ó, bonitinho. Então ele tem essa inteligência, bem legal. Então, ó, Alt para cima e para baixo, bem legal, galera. Pratiquem esse truque aí. E também, ó,
né? Dá para até selecionar mais linhas e também, ó, mover mais de uma linha. Aí é só selecionar as linhas que você quer mover, beleza? Ao longo desse curso a gente vai aprendendo alguns atalhos assim, tá? Beleza, galera. Ó, então a gente criou nosso método, bem simples aqui, tá? Colocamos aqui o nosso System Debug dentro do método. Agora eu vou salvar e tentar deployar. Boa. Agora sim, agora eu vou explicar para vocês o que eu fiz aqui, beleza? Bom, galera, então ó, eu comecei com public, por quê? Porque esse método aqui, eu quero expor ele para uma classe fora dessa classe aqui, tá? Então, se eu quiser chamar esse método aqui de um outro lugar, né, de uma trigger ou até de uma outra classe, eu preciso colocar ele como public, beleza? Tem que deixar ele público, né? Ele é de público acesso, beleza? O void, o que é o void? O void quer dizer que esse método ele não me retorna nada, ele não está me retornando nenhum dado de volta, né? Nenhuma informação de volta. Ó. Ele só está executando alguma linha de código aqui dentro. Daqui a pouco eu vou mostrar como que seria, né, se a gente quisesse retornar alguma coisa desse método, beleza? Mas no momento a gente não quer retornar nada. A gente só quer chamar esse método e executar o que tiver dentro dele. Que no caso é só esse System Debug aqui, beleza? Depois temos o nome, né, do método. A gente tem que dar um nome para o método para a gente poder também chamar ele de algum outro lugar, beleza? E também temos os famosos parênteses aqui, ó, bem parecido com, né, quando a gente instancia uma classe, né, ou customizada ou padrão, como a gente viu na última aula, a gente pode ou não passar informação dentro desses parênteses, beleza? Na classe, né, o nome disso é construtor. No método, é simplesmente os parâmetros, né? Ou lista de parâmetros, enfim, você pode deixar ele vazio, sem nada, ou você pode, né, declarar aqui esses parâmetros, né, como a gente fez aqui no construtor de uma classe, beleza? E aí, quando a gente chamar esse método, né, se a gente estiver passando algum parâmetro para ele, o meu método ele pode usar essa informação que eu estou passando nesse parâmetro aqui, tá? No caso, eu estou deixando ele vazio, então não vou passar nenhum parâmetro para ele, beleza? Mas poderia, tá? Aqui eu vou abrir as chaves, né? Como a gente já está muito acostumado de ver em outros lugares. E aqui dentro dessas chaves eu vou colocar o código que eu quero que o meu método execute, beleza? Então vamos lá, galera. Então agora, ó, vamos ver como é que faz para chamar esse método aqui, ó, execute. Eu ia chamar pela trigger, mas é muito trabalho, tem que criar uma oportunidade e tal. Então eu vou até fechar essa trigger aqui, não vou mais usar ela não, por enquanto. Aí eu vou chamar essa classe pela minha janela anônima, né, que a gente aprendeu como é que cria isso aqui na última aula, beleza? Então, galera, é bem simples, ó. Eu vou tirar fora esse cara aqui, ó. Vou deixar só a minha controller aqui, que é a minha classe principal, beleza? Acho que eu já deployei, né? Mas deixa eu deployar de novo só para garantir. Boa. Então vamos lá. Galera. Para eu chamar esse método, primeiro eu preciso instanciar essa classe, tá? Isso aí a gente já aprendeu como faz, beleza? Aí eu vou instanciar essa classe, né? Passando esses parâmetros aqui, né? Pelo construtor, né? Que a gente criou.
E aí, ó, na sequência, vou até remover esse system debug aqui, ó. Na sequência, o que eu faço? Bom, eu escrevo aqui o nome da classe, né, que eu dei aqui, OC, ponto. Olha que legal, galera. O execute, ele já aparece para mim aqui no VS Code. Por quê? Porque eu coloquei ele como public, né? Se eu tivesse colocado como private, por exemplo, ele não funcionaria. Eu não poderia acessar ele de fora dessa classe aqui. A gente vai ainda chegar nesse public, private. A gente ainda vai falar sobre isso daqui para ou na próxima aula ou na outra, beleza? E ó, beleza. Então a gente chama o execute, ó, perceba que ele já vem com os parênteses aqui, ó. Então se tivesse, né, alguma coisa para passar, né, para ele, se meu método tivesse alguma declaração aqui, ó, configurada nos parâmetros, eu poderia também passar informação para ele aqui, mas ele não tem nada, tá? Então eu vou deixar ele vazio e aí vou botar o ponto e vírgula, beleza? E agora eu vou executar o meu código aqui. Executei, tá executando. Boa. Deixa eu ver se ele... Deixa eu ver o System Debug aqui, onde que ele tá. Ó, o System Debug aqui, ó. Hello World. Então ele funcionou. Então eu instanciei essa classe e depois de instanciada eu chamei esse método. Ó, chamei esse método. Chamei ele e ele executou o que estava dentro dele. E acabou. Tranquilo, né, galera? Ó, vamos complicar ele mais um pouquinho, tá? Então, digamos que a gente quer que ele faça algum cálculo, tá? Então, se eu quiser passar 2 números aqui e ele fazer o System Debug da soma desses 2 números, como é que faria? Bom, se a gente já chegar aqui direto no método e botar os 2 números, né? Tipo, sei lá, 1 e 2, né? E aí separar por vírgula e tentar rodar, ó, ele vai dar erro porque, né, a minha assinatura, né, também é muito usado, tá? Esse termo assinatura para descrever os parênteses aqui. Então ele está falando, ó, não tem esse... no método não existe essa assinatura de 2 inteiros aqui, de 2 números inteiros. E realmente, ó, não tem. Tá em branco aqui, ó. Mas se eu chegar aqui e declarar isso, ó, integer, sei lá, nome 1, né, de número 1. E agora integer, outro integer, num 2. E aí, né, eu preciso deployar isso aqui primeiro, senão não vai entender que eu fiz essa alteração. E agora, ó, eu executar isso aqui, ó, agora sim ele vai funcionar, beleza? Mas o que ele fez aqui? Ele só deu hello world, né, de novo. Por quê? Porque eu não fiz nada aqui dentro do meu método, né? Eu continuei com hello world aqui. Então ele passou aqui, né, os parâmetros, mas continuou fazendo só esse system debug aqui. Aí para a gente fazer o system debug da soma disso aqui, bom, é bem simples. A gente pode criar, né, talvez uma outra variável aqui dentro do método para estocar a soma. Então a gente faria algo assim, beleza? E aí aqui a gente passar a soma aqui no System Debug, beleza? Aí só para deixar mais bonitinho, para a gente poder identificar melhor isso no log ali, vou colocar essa string aqui no começo, beleza? Agora, ó, vamos deployar isso. Deployou e agora vamos dar um execute. Boa, executou. Aqui, ó, soma 3.
Galera, lembrando, se você selecionar alguma coisa aqui nesse script aqui, ó, e tentar executar, ele vai dar erro, porque ele executa o que você selecionar aqui. Então, ou você seleciona tudo, né? Ou seleciona nada. Ou só seleciona a linha que você quer que ele vai quer que ele execute, beleza? Então, só ficar de olho nisso, beleza? Então, selecionar nada, selecionei nada ali, deu um execute e ele funcionou aqui, beleza? Boa, galera. E se a gente quiser retornar alguma coisa desse método, né? Como a gente estava falando antes, como é que a gente faz para retornar alguma coisa desse método? Bom, é bem simples, ó. Para retornar alguma coisa do método, primeiro a gente precisa tirar esse void, né? E colocar o tipo de dado que a gente vai retornar. No caso, ó, se a gente quiser retornar a soma, né? Se a gente quiser retornar essa soma para fora desse método, né? Então a gente precisa declarar o tipo dessa informação aqui no meu método, né? Aqui na assinatura do meu método. Beleza? E a gente vai colocar isso bem aqui, ó, entre o public e o execute. Então, ó, qual que é o tipo dessa informação? Bom, é do tipo integer, né? Então, é só colocar integer aqui, tá? Só isso? Não, não é só isso, ó. Se eu tentar deployar, vou tomar um errinho aqui, ó. Por quê? Ó, e quando eu coloco algum tipo de dado aqui, ó, ele espera que algo seja retornado. E no caso, a gente não está ainda retornando nada aqui. A gente precisa fazer mais alguma coisa. Ó, a gente tem que colocar esse cara aqui, ó, return. Beleza? Return. Aí sim, o integer, né? Ou a variável, né? No caso do tipo integer. A gente pode até remover esse system debug aqui. Agora sim, ó, se eu der um deploy, ele vai funcionar. Então, ó, o que meu método está fazendo aqui, galera? Ele está recebendo 2 números inteiros da nossa escolha. Ele está fazendo o cálculo, né? Ele vai estar fazendo a soma aqui, ele vai somar o número 1 com o número 2 e armazenar essa soma dentro dessa variável do tipo integer, do tipo inteiro. E depois aqui ele vai retornar algum dado do tipo integer, que é o que a gente declarou aqui em cima, beleza? Parece complexo, mas é o jeito que é feito, beleza? E ó, depois de vocês criarem aí 100, 200, 300 métodos, vocês vão, né, pegar rápido isso aqui. Vai ser normal, tá, galera? Então sempre que quando vocês quiserem retornar alguma coisa de um método, vai ser dessa forma aqui, beleza? Aqui vocês declaram o tipo de dado sendo que vai sair do método, tá? E aí só não esquecer de botar esse return aqui para, né, explicitar que você quer, que você está retornando alguma coisa do método, senão você vai tomar aquele erro lá, beleza? E aí, ó, como a gente está retornando essa soma, a gente, ó, vamos lá. Se o que a gente está retornando desse método é um integer, então a gente pode declarar uma variável do tipo integer também aqui no meu script, beleza? Eu dei esse nome como soma, mas não precisa ser soma, tá? O nome dessa variável pode ser qualquer coisa. Eu só botei soma porque faz mais sentido, beleza? Então, ó, quando eu chamar esse método, ele vai fazer esse cálculo e vai me retornar um integer da soma
desses dois números aqui, beleza? E aí, como ele está retornando um integer, eu posso estocar o retorno desse método numa outra variável, beleza? Aí aqui sim eu posso botar o system debug. Opa, ó, soma, boa. E aí executar, ele vai processar, ó, da mesma forma, soma igual a 3, beleza? Então, galera, não tem mistério, tá? É isso, é uma lógica, tá? Você pode ou não passar parâmetros, né, para um método. Ele pode ou não processar essa informação e também ele pode ou não retornar alguma coisa, né? Isso vai depender da estrutura do seu método, né? Se ele tem parâmetros, se ele vai retornar, né, alguma coisa, vocês que vão definir isso, beleza? Então, ó, vamos fazer mais uns exemplos aqui, ó. Digamos que eu quero criar um método que ele vai receber duas strings, beleza? Ele vai concatenar essa string e me retornar essa string para fora desse método, né? Para eu usar onde eu quiser. Então, ó, vamos lá. Public. Como eu quero retornar uma string, né? A concatenação das duas strings que eu vou passar para o método, eu preciso colocar a string aqui, que é o que eu vou retornar. O nome do método eu vou colocar assim, né? Concatenar. Ah, galera, e aí já vem mais uma questão de boas práticas, beleza? No Apex, nomes de método, a gente sempre começa ele com letra minúscula, beleza? Se tivesse mais uma palavra aqui, né? Tipo assim, executar o método, por exemplo, né? Aí a gente coloca a primeira letra das próximas palavras no maiúsculo, certo? Isso aqui é camel case, beleza? Esse daqui, ó, é Pascal case, onde a primeira palavra já vem com letra maiúscula, certo? No método, ele é diferente, tá? Ele é camel case. Ele é assim, ó, a primeira palavra ela é toda minúscula. Aí as próximas palavras, a primeira letra é maiúscula. Então é igual variável, na verdade, ó. Lembra que a gente criou essa variável na última aula, ó? Camel case, ó. O number aqui minúsculo, aí as próximas palavras a gente deixa maiúscula a primeira letra de cada palavra extra. Beleza? Bom, e mais um ponto, né? O nome do método que a gente dá. Bom, ele tem que ser um nome que vai nos dizer o que esse método vai fazer. Beleza? Então, ele geralmente vai estar como um verbo, né? Tipo, ele é uma ação, né? O que ele vai fazer? O que meu método vai fazer? Bom, vou tirar até esse nome aqui, ó. Mas o que esse método aqui faz, na verdade? Ele faz uma soma, né? Então, qual que é o verbo de soma? Somar. Ó, somar. Pode ser só somar. Somar ou somar, sei lá, números. Mas enfim. Quando a gente dá bons nomes aos métodos, fica fácil de entender o que ele faz, né? Aqui é até simples, né? Mas a gente poderia ter um método aqui de 100 linhas aqui dentro, né? E aí, se a gente dá um nome meio maluco pro método, o desenvolvedor ali que tá vendo isso vai demorar mais um pouco para entender o que esse método tá fazendo. Então, ó, bati o olho no método, ó, já sei o que ele vai fazer. Ele vai somar números, certo? Se eu colocar algo maluco assim, ó, método 1. Isso aqui não me diz nada, né? Eu vou ter que ler o método, as linhas aqui do método para entender o que ele realmente está fazendo, né? Então, por isso que é importante a gente colocar
nomes bons, né, para os nossos métodos, beleza? Esse outro método aqui, o que ele vai fazer? Bom, ele não ia concatenar strings, né? Concatenar texto, enfim. Bom, é simplesmente isso que a gente vai colocar aqui, ó. Concatenar strings. Pronto. E aí, ele vai receber duas strings, certo? String 1, string 2. Abrir chaves. Aqui eu vou declarar uma string para fazer essa concatenação. Então, ó, string concatenada. Outra coisa, galera. Variável também tem que ser descritiva, né? O que é essa variável aqui? Bom, ela vai ser a string concatenada, certo? Então, a gente dá esse nome mais descritivo, né? Igual o que? String 1 mais string 2, né? Como os dois são do tipo string, eles só vão juntar, né? Vai concatenar uma string com a outra. Vai juntar as duas strings, beleza? Acabou? Não, tem que dar um return aqui, né? Para ele de fato retornar alguma coisa. Então, ó, return o quê? Essa string aqui concatenada. Então, se eu salvar e dar um deploy, ó, vai funcionar, beleza? Aqui já não vai funcionar mais, por quê? Porque a gente mudou o nome daquele método. Então agora o nome do método é somar números. O legal do VS Code é que quando tem parâmetro no método, ele também já te traz o parâmetro preenchido, né? Ó, tá vendo? Deu um tab ali, ele já me trouxe, ó, número 1, número 2. Aí aqui, claro, a gente pode botar ele de forma literal, mas a gente poderia também, né? Poderia também declarar aqui, ó, ele separado, né? Nome1 igual a 1. Nome2 igual a 2. E aí sim passar essas duas variáveis aqui no parâmetro, né? Ele só precisa ser do tipo inteiro para funcionar, né? Ou eu posso botar ele de forma literal ou, né, variáveis que são do tipo inteiro, beleza? Mas beleza, isso aqui era aquele era aquele outro método. O novo método, como é que ele vai ser? Concatenar strings. Então eu posso chamar essa classe e, ó, selecionar o concatenar strings, beleza? E aí aqui eu posso passar duas strings. Vamos botar aqui, ó, Salesforce, beleza? E aí eu quero, ó, isso aqui vai me retornar também uma string. Então eu posso declarar uma string aqui. Então, ó, string concatenada. Beleza? E aí, ó, isso aqui vai... Esse método aqui, ó, vai processar essas duas strings, vai juntar elas e vai me retornar uma nova string. Como ela está me retornando uma nova string, eu posso fazer ela retornar essa string direto para uma variável, beleza? Então, ó, aqui eu vou colocar... Vou jogar essa soma para cima. E aí eu vou criar um novo System Debug aqui, ó. Beleza? Vamos executar isso aqui. Não deu erro. Então, ó, a soma 3, string concatenada, Salesforce. Boa, galera. Mais um exercício, ó. Se a gente quiser retornar uma lista, né? Talvez a gente queira retornar uma lista de um método. Acontece muito. Como é que a gente faria? Bom, vamos então, ó, retornar uma lista do tipo inteiro, beleza? Então, uma lista de números, tá? Se a gente quer retornar uma lista de números, nesse ponto aqui, ó,
nesse parâmetro aqui da minha assinatura, eu vou declarar lista de números, né? Eu quero retornar uma lista de inteiros aqui, beleza? O nome do meu método é, sei lá, galera, criar lista. Criar lista de inteiros, pode ser. E aí eu vou passar 2 inteiros aqui para esse cara. Então, ó, número 1, número 2. Lembrando que a gente sempre tem que declarar também, ó, o tipo do parâmetro, tá? O tipo. Se a gente só colocar assim, ó, ele não vai funcionar. A gente precisa declarar o tipo de dado aqui, ó, nos nossos parâmetros aqui, beleza? Aí agora sim. Então, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar, né, uma lista de inteiros. Então, list inteiros, new list integer. Beleza? Agora aqui, ó, inteiros, eu vou adicionar, posso escrever errado. Eu vou dar um add aqui, ó, para adicionar primeiro inteiro e agora aqui o segundo inteiro. Botei errado. Boa. Criei a lista, adicionei aqui os meus inteiros e agora o que eu preciso fazer? Preciso retornar, né? Preciso deixar explícito, ó. Return o que? A lista de inteiros. Deploy. Certinho. Então, ó, a gente não precisa, né? Ó, o que a gente retorna, como a gente fez nos outros métodos, vai ter uma coincidência que isso aconteceu, mas a gente não precisa retornar somente o que a gente passa nos parâmetros, ó. Aqui a gente passou string e retornou string, mas aqui a gente pode passar 2 inteiros e retornar uma lista de inteiros. A gente poderia passar 2 inteiros e retornar uma string. A gente pode retornar qualquer coisa. Só precisamos definir aqui na nossa assinatura. E depois colocar o return aqui, retornando o respectivo tipo de dado, né? Que a gente colocou aqui na nossa assinatura. Então, ó, vamos testar isso aqui. Dá uma testada aqui. Vamos para a próxima. Bom, a gente já sabe, ó, que isso aqui ele retorna uma lista de inteiros. Então, ó, eu posso declarar, né, uma lista de inteiros, chamar o método, criar lista de inteiros, passar aqui, sei lá, 10 e 50 e pronto, galera. Ó, tem mais um truque legal, ó, que a gente consegue fazer aqui no VS Code, tá? Que eu uso bastante, mais um atalho. Se a gente quiser duplicar uma linha, a gente segura o Alt mais o Shift e aí seta para baixo ou para cima, dependendo aonde a gente quer duplicar a linha, beleza? Bem útil também. Dupliquei mais do que eu precisava. Mas ó, depois que eu dupliquei, aí só seguro o Alt e joga ele para baixo. Beleza? Aí só mudar aqui o nome, né? Do que eu quero fazer o System Debug. Salvar e executar. Deixa eu ver aqui. Ó, temos soma igual a 3, string concatenado da Salesforce, ó, inteiros. Aqui, ó, uma lista de inteiros, 10 e 50. Então é isso, galera. Parece mais complexo do que realmente é, tá? Mas é tudo uma lógica, ó. Aí temos um método, a gente quer usar o método, a gente tem que passar o que ele está pedindo, beleza? E a gente sabe o que ele está retornando por causa disso aqui, né?
Se a gente não quiser que ele retorne nada, é só deixar ele como void, lembra? Ó, a gente deixou assim, ó, né, o primeiro lá que a gente fez era void. Então, ó, void executar de novo. Vamos botar como tá antes, executar. Não tô muito criativo agora com nomes. Ó, só executar. Talvez ele receba, né, alguma coisa, então uma string de um nome de alguma coisa. E ó, ele só vai fazer um system debug do nome, né, que a gente está passando. Nome. Beleza? Então, ó, é um método void, né? Ele não vai retornar nada, mas ele está aceitando um parâmetro. Então, é só passar um parâmetro para ele que ele vai executar as linhas de código aqui dentro. Ele só não vai retornar nada, tá? Não vai retornar nada. Ele só vai executar uma sequência de código ali e acabou. Quando ele terminar de executar, ele vai para o próximo método que o meu script chamar, né? Se eu estivesse chamando mais alguma coisa aqui. Então, só para exemplificar mais uma vez, aqui eu tenho que dar um deploy. Boa. Então, aqui eu vou chamar a classe, executar, vou passar um nome aqui, método. Como ele não retorna nada, eu não estou, né, declarando uma variável aqui, né, para ele receber. Ele não retorna nada, ele é void. Então, ó, eu só vou executar ele aqui e como dentro dele tem um system debug, ele vai fazer o system debug. Então, deixa eu dar um execute aqui. Ó, 3, Salesforce, lista, método. Vendo? Então, é bem tranquilo, galera. É só realmente questão de prática, beleza? Aí, pessoal, tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês nessa aula, tá? Que, na verdade, o método ele pode ter mais um terminho nele, que é esse cara aqui, ó, static. Beleza? E o que é esse static? Bom, esse static ele faz com que você não precise instanciar a classe para poder chamar o método. Então, ó, temos esse somar números aqui, certo? Deixa eu comentar tudo isso aqui, para ficar mais fácil. Então, ó, como o método ele é static, eu posso chamar ele direto, sem instanciar a classe. Então, ó, se eu pegar o controle aqui, ponto, ó, tá vendo que ele já me mostra o único método que é static, beleza? E aí aqui eu consigo chamar, né, ele direto. Antes eu tava fazendo isso aqui, ó, galera, ó, eu precisava instanciar primeiro, né, o new aqui, ó, instanciar primeiro para depois chamar os métodos da classe, tá? Nesse caso, ó, quando a gente coloca o static, a gente pode chamar o método direto. Então, ó, controller.somar números. Aí a gente pode fazer aquele mesmo esquema de antes, normal, né? Isso aqui não muda nada, né? Ele vai continuar retornando uma soma do tipo integer, beleza? E aí eu vou fazer o system debug dele aqui. Eu só acho que eu não deployei isso aqui, ó. Só para garantir, beleza? E agora aqui eu vou executar. É para funcionar igualzinho. Ó, soma 3, beleza? Então essa é a diferença. Se eu tenho o static, eu posso chamar ele direto sem ter que instanciar a classe primeiro, beleza? Por exemplo, ó, se aqui eu tentar, ó, ele nem me dá a opção dos outros métodos, mas se eu for, né, teimoso,
eu tentar chamar algum outro método aqui, ó, esse cara aqui ele vai passar, preciso passar 2 strings, né? Ó, e tentar executar ele aqui, ó, vai me dar um problema. Ó, método que não é estático não pode ser chamado no contexto estático. Enfim, isso quer dizer, né, traduzindo para português, quer dizer que eu primeiro preciso instanciar, né, a classe para depois chamar o método. Agora, ó, se eu fizer assim, aí ele vai funcionar, né? Eu só não retornei ele para uma string, mas ó, se eu retornar, aí ele vai voltar a funcionar normal. Então, vou selecionar esse aqui e executar. Vamos ver. Ó, string concatenada, AB. Então, é isso aí, galera. E aí, galera, vem a pergunta, né, do milhão. Quando que eu uso, né? Quando que eu devo usar o static? Quando que eu não devo usar, né? Bom, galera, eu aconselharia, no primeiro momento, a não utilizar o static, tá? Usar mais assim nesse formato, sem o static, instanciando as classes bonitinho, chamando os métodos e aos poucos ir estudando um pouco mais sobre o static, né? As vantagens e as desvantagens que ela pode trazer. Em algum momento eu vou fazer um vídeo, tá? Só explicando sobre o static. No começo, você acaba meio que viciando muito em usá-lo. Por quê? Porque parece mais fácil, né? De chamar os métodos, né? Não precisa ficar instanciando classe. Mas, assim, conforme você vai avançando, você vai vendo que o static, ele te inibe a usar técnicas mais avançadas, né? Que vocês vão aprender mais para frente. Então eu não usaria, né, a princípio. Eu tentaria não usar ele, aos poucos ir estudando mais sobre, beleza? Para ir aprendendo os momentos certos para usar ele, beleza? Então é isso, galera. A gente encerra por hoje. É uma aula com bastante informação. E ó, só vão pegar mesmo praticando, tá, galera? Botando a mão no código e fazendo testes, fazendo experimentos aí. Não é um tema difícil, mas ele requer um pouco de prática, tá? Isso aqui é puro, né? É programação pura, isso aqui. Métodos, né? Criação de métodos, como usar métodos, como chamar métodos. Então é importante que vocês peguem bem esse tema, beleza? E é isso então, galera. A gente se vê na próxima. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até. Valeu, tamo junto.